Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Manaim. Eu sou o pastor Ricardo e segue aqui mais um Pensamentos de Fé, da qual nós traremos temas bíblicos, teológicos, para que você reflita, para que você acompanhe conosco. Então, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, dê um like no vídeo, ative o sininho das notificações para que você fique antenado de todas as novidades que nós traremos aqui, a fim de que você seja muito edificado e abençoado. Nesse pensamento de fé, queridos, nós iremos falar sobre os 3 ofícios de Cristo. Então Jesus, Ele é o sublime, o maravilhoso Deus, o Senhor. Ele é a grande revelação de Deus a todos nós. Mas Ele também, teve 3 ofícios da qual Ele foi. Ele foi profeta, Ele foi sacerdote e Ele foi rei. Então nós, numa breve reflexão, nós explicaremos o que quer dizer cada um destes ofícios. Então eu quero lembrá-lo, você que nos acompanha, ou lembrá-la, você também que nos acompanha, que nós vemos profetas, essa figura é bem inserida no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é marcado pela vida de profetas, porque Deus, o que é então um profeta? Profeta é aquele homem ou aquela mulher, porque nós também tivemos profetisas, ainda que foi menos que homens, mas temos a profetisa Hulda, a Bíblia relata sobre ela, temos mulheres usadas por Deus também no Antigo Testamento. Mas então o profeta é aquele que recebe a revelação de Deus e tem a responsabilidade de transmitir ao povo. Então Deus falava com homens, Deus falou com Moisés, Deus chamou a atenção de Moisés, Deus levantou Moisés para resgatar o povo das mãos de Faraó, para libertar o seu povo do Egito. E Deus sempre se revelava a Moisés, dizendo: Moisés, faça isso, faça desse jeito, diga ao povo isto. E é assim que nós vemos no Antigo Testamento. Eis que diz o Senhor, eis que diz o Senhor. Nós vemos isso em vários livros da palavra de Deus no Antigo Testamento. Moisés, então, foi o primeiro grande profeta levantado pelo Senhor. Ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco. Mas o próprio Moisés faz o anúncio de Cristo, dizendo que haveria um outro profeta a ser levantado. E eu quero ler esse texto bíblico nesse primeiro vídeo, então, para todos nós. Encontra-se em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao 18. Olha que interessante o que o texto está nos dizendo. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, você que nos acompanha, esse texto já está dizendo, remetendo a Cristo, que ele seria um grande profeta. Suscitará no meio de ti um profeta de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, um dos primeiros ofícios de Jesus foi ser também profeta. Por quê? Porque ele trouxe, então, a revelação de Deus ao seu povo, ao povo daquela época, a cultura daquela época, a cultura grego-romana, aonde o povo estava inserido, aos judeus daquela época. E é por isso que, lendo os evangelhos, nós vamos perceber, nós vamos reconhecer, identificar que Jesus está
falando que ele veio estabelecer um reino espiritual e não um reino terreno, porque segundo a vontade dos homens e mulheres daquela época, Jesus estabeleceria um reino material, um reino daquele momento, libertaria o povo das mãos do Império Romano, mas não era essa mensagem, não era essa revelação de Deus para o seu povo. Qual é então a grande revelação de Deus a todos nós e também aquele povo daquela época? É Cristo, não há outra revelação bíblica por qualquer que seja o profeta que não seja Cristo. Então Cristo ele é considerado como um profeta porque ele também fala em nome de Deus. Nós observamos que ele sempre está falando: o Pai me enviou, aquilo que o Pai me mandou fazer, eu assim faço. E ele ainda diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quero destacar com vocês neste vídeo, nesse Pensamentos de Fé, que Jesus foi um profeta, mas ele não pode ser comparado com nenhum outro profeta que já existiu no Antigo Testamento, até mesmo com Moisés, que foi um grande homem usado por Deus. Ao término do livro de Deuteronômio, nós lemos a palavra do Senhor dizendo que nunca mais houve profeta como Moisés, a qual o Senhor se revelou face a face. Mesmo Moisés, sendo esse grande homem, você conhece a história, mesmo Moisés libertando o povo do Egito, das mãos de Faraó, Jesus ele é muito maior. Jesus ele é o profeta dos profetas. Jesus é aquele que ninguém pode explicar, porque ele é o verdadeiro Deus. Além dele revelar a mensagem de Deus, ele é esta própria mensagem. Então ele não apenas anuncia a mensagem, mas ele é a própria mensagem de Deus. Por isso que até mesmo nos evangelhos, seja em Marcos, em Lucas, seja em Mateus ou João, nós vemos poucas vezes a figura de Jesus como um profeta. Ao realizar um milagre, ressuscitando o filho da viúva de Naim, ali as pessoas reconhecem: eis aí um grande profeta. Ao encontrar com a mulher samaritana e conhecer a sua história, falar daquilo que ela vivia, falar: eis aí um profeta de Deus. Então, mas eles não tinham o mensuramento, a realidade daquilo que estava diante deles, que Jesus era muito maior que todos os outros profetas que havia ali passado. E também nas cartas que nós encontramos no Novo Testamento, nós não vemos a figura destacada de Jesus como profeta. Talvez justamente por isso, por duas situações. Eu estudando num livro de teologia sistemática, existem duas situações, dizendo que, primeiro que todo o Antigo Testamento, ele está falando do profeta, o grande profeta Jesus. Ou seja, então os autores bíblicos ali do Novo Testamento não identificam Jesus como profeta, os autores das cartas, porque todo o Antigo Testamento está remetendo ao próprio Jesus. Ou seja, então eles não entendem isso. Segundo, Jesus é a própria revelação de Deus. Então olha que interessante, o Antigo Testamento, da qual tinha homens e mulheres que Deus levantava para revelar a sua palavra ao povo, para comunicar aquilo que ele queria falar ao povo, e toda a profecia do Antigo Testamento se completa na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Tudo aquilo que o Antigo Testamento revela se cumpre através do Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, por isso, Jesus ele é muito maior. Ele fez o ofício, ele teve esse ofício como profeta, mas ele é maior que todos os profetas, porque ele é a própria revelação de Deus. E como profeta, ele trouxe esse anúncio, que agora o reino que ele estabelece não é um reino material, não é um reino humano, mas é um reino espiritual. E esse reino tem a ver com o próximo vídeo, da qual nós traremos aqui, falando sobre o sacerdócio, então, que Jesus, além de ser profeta, ele também foi sacerdote, um segundo ofício dele, onde realizou, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele trouxe agora livre acesso a todos aqueles que o reconhecem como seu Senhor e Salvador. Então, se era necessário
a figura do profeta para ter acesso a Deus, para conhecer aquilo que Deus estava falando, hoje nós temos toda a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, 39 livros do Antigo Testamento, mais 27 do Novo. Toda ela é a revelação de Deus para nós, mas nós também temos o Espírito Santo. Deus fala com cada um de nós. Aleluia! Por isso nós também somos considerados aqueles e aquelas que conhecem a Jesus e conhecem a palavra de Deus como profetas, porque nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus ao mundo, às pessoas que ainda não conheceram a mensagem de salvação, a mensagem da obra de Jesus Cristo morrendo e ressuscitando na cruz do Calvário para a remissão de pecados. Então seria essa a ideia desse primeiro vídeo, queridos. Esperamos que você seja muito edificado, sabendo que Jesus ele foi o grande profeta que trouxe o anúncio, a revelação da palavra de Deus. E hoje nós temos então o Novo Testamento, a Bíblia completa, como grande fonte de inspiração, como grande fonte de revelação de Deus. Mas agora também nós temos acesso ao Espírito Santo, e é isso que nós iremos trabalhar um pouquinho mais no segundo vídeo, falando então sobre o segundo ofício de Jesus, da qual ele foi também sacerdote, não apenas profeta, mas ele foi também sacerdote. E assim, a todos que nos assistem, se você conhece a Jesus, se você professa a fé em Cristo, e eu também, nós devemos então anunciar, ser os profetas e profetisas do Senhor nesse tempo, anunciar a vontade de Deus, a palavra de Deus, não é a nossa vontade, não é a nossa palavra, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus, a esse mundo tão perdido, tão corrupto, onde as pessoas estão cada vez mais vazias, fazendo assim como Jesus fez, chegando naquele contexto, naquela cultura, mudando, quebrando paradigmas. E essa é a mensagem de Deus, essa é a palavra de Deus, esse é o Evangelho de Cristo, a qual nós conhecemos. E eu espero que você o conheça. Se você não conhece, deixe Deus trabalhar no seu coração, deixe com que o Espírito Santo revele a você a palavra, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Amém? Assim eu encerro esse vídeo, agradecendo a sua participação. Insisto com você, inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, compartilhe com quem você conhece, seu círculo de amizade, e vamos juntos interagindo, falando sobre igreja, falando sobre temas bíblicos, teológicos, crescendo, sendo edificado pela palavra de Deus. Amém? Então fiquem todos na paz, recebam um abraço e glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus.